Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer de novo aqui um bate-papo sobre compliance, né? Mas antes, eu queria mandar um agradecimento muito especial para o pessoal da Skyline Technology, que esse ano completa 30 anos de trabalho e de esforços. Então, nosso grande abraço para esse pessoal. O bate-papo de hoje, ele é sobre acesso lógico, gerenciamento de acesso lógico. E o tema é como não perder a gestão de acesso no dia a dia. Bom, para a gente falar sobre isso, eu convidei aqui a Manu, que é especialista na parte de projetos. Ela já ajudou muitos clientes a implantarem a gestão de acessos dentro das suas empresas. É muito comum nas avaliações de risco isso ser solicitado para os nossos clientes. Então a gente entendeu que podia trazer um pouco de experiência, um pouco de vivência do assunto para contribuir para você, né? Afinal de contas, quem nunca passou por um momento onde um ex-funcionário tinha um acesso, aí ele saiu da empresa, continuou tendo acesso, alguém que passou 1 ano, 2 anos, a conta dele está lá, existente ainda. Então, assim, tem muita coisa que acontece no dia a dia. E a gestão de acesso, por que ela é importante para nós? Porque o acesso, ele parte de credenciais. Quando a gente fala em credenciais, né, a gente está falando do login, da senha, de uma autenticação. E para o criminoso, essa é sempre a chave que ele quer pegar debaixo do tapete, né? Essa é uma analogia. Ou, nos filmes de Hollywood, sempre a chave está no quebra-sol, é impressionante. Então, o fraudador, muitas vezes, ele quer encontrar essa chave que está no quebra-sol. Repito, a chave está debaixo do tapete ou escondida no vaso para entrar na casa. E as credenciais, basicamente, são essa chave de entrada. E nada melhor do que trazer um especialista para falar com vocês sobre como é que isso acontece no dia a dia, como que a gente protege isso no dia a dia, os impactos, enfim, vou deixar para ela falar, tá bom? Manu, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Quando eu convidei você para falar disso, eu sabia que era um tema que você vivencia na prática, você já viu acontecer problemas, você já viu clientes falando, meu Deus, aconteceu aqui, acontece isso, acontece aquilo, e a gente sempre tenta prevenir o cliente do que pode acontecer, né? E você tem experiência de sobra para isso, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, enfim, sobre a Manuelina, que carinhosamente a gente chama ela de Manu. Olá, Sérgio, pessoal. Bom, primeiro queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Parabéns aí, os 30 anos de Skyline, muito bacana. Bom, sobre mim, eu sou gerente de projetos de segurança da informação, com experiência em pequenas e médias empresas, em implantação de gestão de controle de acesso, principalmente na área de processos, né, nessas empresas. Atualmente, eu na Sky Shield eu atuo como com compliance, né, e gestão de acessos e implantando gestão de acessos em clientes. Bom, no dia a dia a gente vê que os clientes, eles assim, não dão a mínima bola, né, para gestão de acessos, principalmente porque eles acham que é uma coisa simples. Né, eles, assim, não tem nem um pouquinho de cuidado porque acham que é uma coisa simples. Né? E hoje eu trouxe para uma reflexão para a gente pensar em como mudanças simples podem contribuir e fazer bastante diferença, e impactar bastante na segurança da informação e na governança nas empresas. Pô, bacana, legal. Obrigado por compartilhar isso com a gente. E, assim, para começar, né, eu queria saber qual foi o momento, se teve um momento que a Sky Shield, vocês perceberam que precisavam dar um olhar com mais atenção à questão da gestão de acesso. Teve um momento marcante para isso, porque às vezes o cliente ele não sabe e a gente também não percebe, não fala para ele que o quanto isso é importante. Mas teve esse momento, nesses anos aí, praticando compliance, que aconteceu isso? Teve sim, Sérgio. Um cliente
né? Um cliente nosso foi desligado da empresa, né? E algumas semanas depois nós recebemos um contato de um cliente, né? Falando que tinha recebido um e-mail esquisito, um e-mail estranho com dados internos, né? Dele, e achou muito estranho, né? E quando a gente foi ver, foi justamente esse colaborador que tinha sido desligado anteriormente. E aí a gente falou assim, poxa, né? Não foi nada grave, né? Mas serviu de alerta para a gente falar assim, opa, a gente não pode fazer as coisas mais no improviso, não dá mais para levar desse jeito, a gente precisa formalizar, ver como que tem que ser feito para não cair numa situação dessa de uma forma mais grave, né? Uhum. Nesse caso, então, o cara saiu e tal, deve ter o processo, o TI não recebeu o aviso, sei lá o que aconteceu, o TI não tirou o e-mail dele, chegou lá. Não revogou o acesso dele do sistema de CRM, inclusive, porque ele também tinha acesso aos dados dos clientes, né? Uhum. E também não tirou o acesso do e-mail dele. Legal. Ainda bem que esse alerta aconteceu, não teve nada grave, mas a gente começou a chamar a atenção dos clientes e falar, olha, isso é importante, dá atenção para isso, porque realmente é algo que não pode falhar. É isso? É isso aí. Poxa, já vi isso acontecer. Realmente, você contou um exemplo, mas já vi vários desse tipo. E às vezes a gente vê isso acontecendo, o cliente procura a gente porque isso aconteceu. Não, eu vi se pode, então a gente recebe a indicação, fala, vem aqui implantar, mas eu entendi como que foi esse momento marcante, né? Muita gente acha que esse tipo de controle, que é o acesso, que é a credencial, que é tomar conta disso, é só para as bigs, só para as grandes empresas. Mas na sua visão, né, da Sky Shield, que tem um foco direcionado para as PMEs, que tem mais limitação de orçamento, tem mais limitação de pessoas, não pode ter departamentos gigantes dedicados a uma coisa só, ou seja, muitas vezes as pessoas, mais pessoas fazem mais coisas, né, mais funções ali em relação a toda a operação, mas aí entra a segurança, entra as questões de privacidade, todo esse cuidado aí. Mas enfim, na sua visão, por que é importante, principalmente para a PME, levar isso a sério, não achar que só as BICs? É interessante sua pergunta, Sérgio. E fácil de responder, né? Porque o risco é o mesmo. Eu diria, às vezes, que é até maior o risco. Por quê? Porque as empresas pequenas, pequenas e médias, têm a estrutura reduzida e aí a equipe acaba acumulando funções. Nessa de acumular funções, elas acabam tendo mais acesso, né? Então, às vezes, se uma pessoa falta, ela precisa ter acesso em outro departamento. Então, as funções ali não são tão bem definidas. Então, se você controla bem, se você tem esse controle, isso não acontece. E ainda mais agora com o caso da LGPD, né? Aí lascou. Por quê? A segurança virou obrigação, né? Precisa ir, independente do tamanho da empresa, obrigação. Já tivemos clientes que nos procuraram para a gente trabalhar, a gente ganhou, né, a concorrência, porque a gente trabalha com boas práticas, a gente demonstra isso, como a gente trabalha, né? Então, é um diferencial competitivo para a gente. Na rotina de uma empresa, então você falou, né, que é diferencial e tal, e para sair dessa subjetividade da gestão de acessos e tal, não sei se você consegue trazer para a gente uma visão menos holística, né, mais prática, assim, mais do dia a dia. Como que é possível organizar o acesso, que eu ler os dados? Tem algum processo específico de saída e de entrada de colaboradores que é necessário para um ambiente, seja ele PME, seja qual for o ambiente? Tem algum sistema ou ferramenta que dá para ajudar o nosso cliente a tratar, a cuidar desse aspecto que a gente está falando hoje de acesso? O que você tem de experiência aí para contar para nós? Então, sim, esse é um dos pilares quando a gente entra no cliente. A primeira coisa que a gente vai trabalhar com ele é controle de acesso, né? Primeiro a gente entende como ele trabalha, né?
Porque às vezes tem muitos clientes que eles fazem ali o processo, né, direito, só que não está formalizado, né? Então a gente entra no cliente, entende o cenário dele e a primeira coisa que a gente faz é criar uma política bem clara de controle de acesso. Então, às vezes, fica meio nebuloso ali quando o cliente está contando como que é tal, porque não tem bem definido. Eles sabem como que é, a área de TI sabe como que é, mas não está bem definido. Então, a gente parte por definir os acessos por função, quando é possível, né? Dependendo do porte do cliente, por função, e a gente sempre fala sobre o mínimo privilégio. Então, a gente implanta isso nos clientes para falar sobre para ter o acesso somente do necessário. Por quê? Às vezes o cliente é pequeno, vamos dar acesso a tudo para ficar mais fácil. E isso acontece. É onde a armadilha é onde cai a casa, essa que é a verdade. Cai a casa. Deixa para tudo ali. Exatamente. E muitas vezes, quando você libera o acesso para e tem uma questão muito séria de copiar perfis, né? Copia o perfil e aí você não sabe bem o que tá no outro perfil, o que tem, e você acaba perdendo a mão, você acaba sem saber. Bom, o fulano tem acesso igual ao ciclano, tudo bem, só que o que o antigo tinha, né? Então, quando você copia, você está copiando tudo. Então, se ali, em algum momento, ele precisou de algum acesso crítico, alguma informação crítica, né? Se perdeu ali, né? Eu posso fazer um comentário à parte? Sim. Sobre isso, que é o seguinte, você colocou um ponto ali, né, que o acesso é atribuído e tal, e a gente falou um pouco de TI. A TI, ela tem responsabilidade ali de apertar o botão de quem pode e quem não pode, mas quem define não é TI. Né? Vamos lá, TI pega um computador, ele instala o Windows para você, o Linux, o Mac, não importa, ele instala lá para você, instala um Word, instala um Excel, instala ferramentas de colaboração, ele configura ali alguns softwares para uso, um editor de imagem, de vídeo e tal, para a empresa. Mas quem vai usar, apertar, quem vai definir é a gestão da área, o departamento de acesso é parecido. Então, TI está lá para instalar o Windows, mas ele não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo lá. Então, quem define isso deve estar aí nesse universo, eu vejo você falando isso, acho que deve estar nesse universo da área, do gestor da área, creio eu. Tô viajando aqui. Não. É exatamente assim. E aí, o que acontece? Chega para TI correndo. Faz aí acesso, né? Né? Então, não tem. Então, o que a gente procura fazer também, além da formalização, né, do processo, é criar um checklist. Né? Nesse checklist tem ali todas as informações, o que TI precisa saber, o que a área de negócio da empresa, porque sempre a gente coloca a área de negócio para trabalhar junto e definir juntos os acessos, porque a área de negócio, por exemplo, vendas, o compras, é que sabe cada função ali, o que precisa ter acesso, se precisa ter acesso só de consulta, se vai poder alterar ou não. E aí, também, conforme a criticidade do material que ele vai ter acesso, se define também a aprovação. Quem pode aprovar, né? Então, quando chega para a TI, no caso de um processo bem definidinho, TI está fácil, né? TI faz tudo conforme definido e se houver necessidade, quem é o responsável por aprovação aprova, né? E também é uma coisa importante, porque quem está aprovando sabe que aquela pessoa vai ter acesso àquilo, né? Principalmente nas informações críticas. Então, a gente faz esse checklist, faz de onboarding e offboarding, que daí, quando o cara sai, também é feito lá um checklist, olha tudo direitinho, vê se... O risco maior está aí, né? Exatamente. E as ferramentas, você falou em ferramentas que a gente usa, né? Sim, a gente usa ferramentas de gerenciamento de identidades, né? Ferramentas IAM. Utilizamos integração com as plataformas Microsoft 365, Google Workspace, dependendo do cliente, né? Gestão de usuários. Tem aí um monte de ferramentas que a gente pode utilizar para automatizar, inclusive, algumas partes. Bom, o segredo, né, é não complicar.
a ideia é padronizar, fazer sempre da mesma forma, para que a gente não deixe de lado nenhuma pontinha que você falou aí, né, que é a chave debaixo do tapete. Debaixo do tapete. E quando você tem um processo bem definido, você vai conseguir, bem claro, você vai conseguir replicar ele várias vezes. Aí flui muito bem, com segurança, tá tudo certo. Quando a gente vai fazer uma auditoria, a gente vê que seguiu a risca ali o que estava escrito. Bom, você falou um negócio legal, que o segredo é não complicar. Eu gostei muito desse ponto, porque no frigir dos ovos, dependendo da empresa que você está implantando isso, né, ela é pequena, ela não precisa de complexidade, ela precisa de efetividade. Né? E você destacou que o padrão ele faz com que sempre seja do mesmo jeito, e aí eu consigo rastrear. Acho que esse é o ponto, né? Quando a gente fala em gestão de acesso, quando algo acontece, acho que o importante é a gente lembrar que a gente precisa... Quem foi? Você falou no começo. Quem foi? Se foi aprovado por quem? Quem podia, quem não podia, quem que autorizou? Foi TI que foi lá e deu a atribuição? Sim, ó, o fulano disse que tinha que ser igual do funcionário B, tinha que ser igual do que era do funcionário A, e não era para ser. Com isso, você rastreia, você consegue identificar. Então, muito bacana o que você acabou de falar. Sabe que uma coisa muito legal em processos é que a gente costuma falar que em processos ou você faz quando ele é sempre feito repetidamente ou quando ele é raramente feito. E aí as empresas correm o risco de, já teve cliente falando assim, vou fazer um processo de controle de acesso assim, entra uma pessoa aqui uma vez a cada ano ou 2 vezes a cada ano. É justamente por isso que precisa estar formalizado, para que nada seja esquecido. Exatamente. Quando você faz sempre, a memória até ajuda. Quando você faz de vez em quando, exatamente. Bacana. Você acabou de tocar num ponto interessante, que é a parte de risco, né? Isso tudo que você falou, essas dicas, foi um grande aprendizado. Poxa, obrigado. Mas quando você falou, tudo é uma questão de correr risco. Então, vamos lá. Se uma empresa ela não faz uma gestão de acesso eficiente, você acabou de comentar aí, ela não faz. Se ela não faz, quais esses riscos mais comuns que ela pode enfrentar, né? E às vezes ela nem percebe. Você consegue trazer aqui luz sobre essa parte de risco? Porque no frigir dos ovos, quando a gente fala em segurança, muitas das decisões e muitos dos investimentos que a gente faz estão atrelados ao risco daquilo acontecer no meio ambiente, né? Você consegue trazer essa luz? Sim, a gente tem acessos indevidos, até sabotagem mesmo, né? Eu já vi histórias de funcionários que apagou informações, né? Por maldade mesmo, ficou com raiva ali por ter sido demitido, e como não foi feito logo em seguida, não teve um processo ali bem definido, ele apagou coisas, ele copiou, e aí, né, vem uma questão de sigilo de informações, porque ele copiou informações propostas, tudo que ele podia ali naquele momento num pendrive, e levou embora. Outro ponto bem importante é os acessos exagerados, né? Então, se é uma pessoa, né, vamos dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, uma pessoa que não deveria ter acesso a nada, de repente tem acesso a um banco, né? Dados de banco, dados bancários. Então, você imagina, né, o que pode acontecer dessa forma. Então, eu tô trazendo aqui um extremo para a gente ver o quanto é importante controlar isso, né? Deixa eu fazer um adendo importante nisso aí. Pessoal, a gente acaba dando o exemplo, né, do acesso e tal, dos arquivos e tal, mas quando a gente fala em acesso, ele é um universo muito maior, porque você tem isso. Vou dar um exemplo, você falou do Google, né? Então o cara vai lá com o login dele e tal, tem os arquivos, tem as imagens e tal, mas acontece que existe um outro universo de acesso que a gente nem lembra, são das aplicações, né? Sim. O ERP é o mais conhecido, um software de gestão usado pela empresa inteira. Você coloca lá o login da pessoa, ali tem gestão de acesso ali dentro. E às vezes você falou de acesso a bancos, e às vezes o cara tem acesso a contas a receber, a contas a pagar, introduz ali, o criminoso pode introduzir boletos que a empresa paga, passa desapercebido dependendo do volume que ela tem, e acabou, ela está fraudando com gente de casa porque tem acesso já gerado, que você acabou de falar. Então o acesso ele não fica restrito só
Aí eu leio meu e-mail, eu vejo meus arquivos, os meus dados que estão no meu computador ou na nuvem ou no servidor, mas também tem todo esse rol de... No começo você falou de CRM, tem o ERP, tem o software, tem um monte de coisa, na verdade. Eu visualizei isso quando você descreveu essa parte de permissões exageradas. Mas pode continuar. Sem contar dos riscos jurídicos, né? Que com o vazamento de dados hoje a gente pode chegar até em multas, né? Manchar a reputação da empresa, vazar dados financeiros das empresas, né? São vários riscos. Uau! Eu confesso que isso é algo que deixa qualquer empresário aí com pulgas atrás da orelha. Não é uma pulga, não. Pulgas atrás da orelha. Mano, eu deduzo que isso não foi tão fácil no começo, né? E quando a gente fala em acesso, para a gente entender tudo isso, que parece óbvio agora falando, mas no dia a dia das PMEs a gente vai enfrentando vários desafios. E às vezes o desafio é a própria pessoa que está do outro lado contar pra gente como que é. Ela conta muito superficial, aí quando você fala uma segunda vez, você vai descobrir, né? É uma descoberta que parece quando a gente conversa com o filho, né? Ele fala um pedaço, aí você faz outra pergunta, aí ele faz um comentário, você descobre que tem mais coisa, você vai cavocando. Mas com o filho é assim, quem tem filho pequeno é assim. Mas vamos lá, quais os principais erros, né, as dificuldades no processo de organizar isso, de fazer isso acontecer? O que você, né, enquanto Skyline, o processo, o time da Skyline aprendeu nessa jornada, nessa caminhada específica falando dessa parte de acesso? Você consegue mostrar para a gente, dar uma visibilidade? Bom, tem erros clássicos, né? Por exemplo, não envolver a área de negócio no controle de acesso, né? Nas definições. Então, isso é super importante, porque daí acaba sobrecarregando TI, que a gente já falou que, né, faz ali o que pode, porque, né, faz assim, chega tudo muito jogado para TI, né? Dá acesso ali, mas, né, não tem acesso. Aí o cara vai entrar, não conseguiu, dá acesso, aí vai, tipo, sendo assim Vai atropelando, tipo assim, uma tentativa e erro, sabe? Deu certo agora, agora deu, né? Sabe lá o que se fez com isso. Isso é um erro clássico mesmo. Erro clássico mesmo. Outra coisa é não formalizar, né? Não formalizar o processo, não desenhar, não documentar, deixar tudo escrito. Por quê? As pessoas mudam, né? As pessoas saem, elas entram. Então, por que faz dessa forma? Então, é importante também fazer uma revisão. Tem gente que não documenta, aí não revisa, não sabe, chega em algum momento... Troca as pessoas, troca as cabeças. Exatamente, não sabe mais por que está fazendo aquilo, né? E acaba tendo aí um problemaço, porque às vezes sai alguém que não é... E esse que saiu sabia que não era para fazer algo que agora não está escrito em lugar nenhum, ninguém sabe, né? E as famosas planilhas, né? Todo mundo usa a planilha lá para controlar o acesso, quando foi e tal, enfim. Não tem jeito. Então, a chave é rastreabilidade, porque as planilhas você não sabe quando elas foram atualizadas, o que foi feito. Então, a chave para um controle de acesso bem feito é rastreabilidade. Então, quando foi feito, foi dado um acesso, foi retirado, tem que saber o motivo, tem que saber quem foi que solicitou, quem que foi que aprovou aquilo, se for um caso crítico, né? Então, por exemplo, o RH solicita, o gestor da área aprova, né? E quem fez, que momento que fez, data e hora. Então, a rastreabilidade é super importante na questão do controle de acesso. Quando a gente fala em definir os processos, as empresas acham que assim, vou ter que escrever um monte de coisa. Não, gente, não é nada disso. É simples, quanto mais simples, melhor. Né? Quando a gente faz uma automatização simples, o que acontece? Diminui bastante os erros humanos também. Tá? Então, eu acho que isso é super importante. Muitas vezes TI é costa larga nisso, né? Como se tivesse conta de tudo. O importante é começar, escrever um pouquinho, faz o textinho, depois você vai melhorando, porque se você usa aquilo que você escreveu, e eu sempre falo para os nossos clientes, quando ele sente que ele vai revisar
e ele melhora a documentação, aí é um auge para ele. Ele fala assim, puxa, é mesmo. Por quê? Quando você vai fazer um negócio, você lê ali, ó, tá faltando isso, né? E uma revisão, quando o cliente já está mais maduro, melhorou, ele está aprendendo a importância das coisas, aí satisfaz e aí ele sente vontade de continuar fazendo aquilo, de continuar mantendo a documentação em ordem e fazendo direitinho. Bacana, isso é bom demais. E eu entendo o que você está falando aí, porque eu acho que por mais óbvio que pareça, você ter alguma coisa é melhor do que nada. Eu tô cru, tô no 0. Se for pro 1, tá bom. Eu já dei o primeiro passo. Aí você falou que você vai revisar. Às vezes na revisão você pula do 1 pro 5. Talvez você pula mais passos, porque Sim. aquele 1 foi necessário para você sair da inércia, né? Pra você dar o primeiro passo. Bacana a sua dica, pô, bacana mesmo, tá? Bom, e legal que as suas dicas, eu não tô vendo nada técnico aqui. Você tá falando de gestor, por executivo, por diretor, por gerente, por empresário, enfim. Qualquer um pode fazer bom uso das suas dicas, tá? Bom, vamos lá. Então, foi lá, organizou a casa, fez gestão de acesso, seguiu todas essas dicas que você está contando pra gente, tá bom? Quais foram os benefícios mais visíveis que você teve a oportunidade de presenciar? São 5 anos fazendo isso, se não me engano, né? Sim. 20, 21, são 5 anos, 21, né? Comigo, né? Eu tô desde 2018, você tá em 21. São 5 anos fazendo isso. Quais são esses benefícios mais visíveis que acontecem depois que você faz? O cara implantou, ele não tinha nada, mesmo que ele foi pro 1, deu passo do 0 pro 1. Você consegue falar um pouquinho para quem está nos assistindo sobre esses benefícios? São bem claros os benefícios. Eles vão muito mais além, né, da segurança da informação ali. Então, o cliente que está tudo organizado, ele sente mais confiança, ele se sente mais confiável para o mercado, nos seus próprios processos, na sua própria operação, ele se sente mais confiável. A empresa passa a transmitir mais confiança para o mercado. Então, por exemplo, a gente tem clientes que aí recebem avaliações de seus clientes direto, né? Então, nas avaliações... São os questionários são os questionários, de risco. Os assessments, né? Uhum. Então, quando chega aqueles questionários que é batata, ali sempre vai ter uma pergunta de gestão de acesso. Controle de acesso direto, assim, às vezes até mais de uma, né? Exigindo evidências, exigindo... E quando o cliente pega aquilo e sabe que ele tem, traz muita confiança e fala assim, poxa, aqui eu vou conseguir comprovar, porque tem rastreabilidade, ele consegue mostrar. E aí é uma questão de... Por exemplo, ser também um diferencial, porque se ele está participando de um BID, de um RFD, é um diferencial para os outros, né? Então não é só questão de segurança. Eu já vi casos onde o cliente falou, eu não quero falar que eu tenho segurança só porque eu tenho, porque eu estou cumprindo a lei, mas que o meu vendedor, né, o meu comercial, na hora de falar para o cliente, olha, aqui dentro a gente está preocupado, a gente está praticando segurança. E ele sabendo falar, comentar que tem ISO, comentar que está na LGPD, né, comentar que a empresa tem processos voltados para a segurança, poxa, ajuda o cara aqui para bater o martelo em muitos negócios, não é verdade? Com certeza. Tá bom, mas pode continuar. Você estava empolgada, falou, manda ver. Outro ponto que a gente já falou aqui, né, é a produtividade da área de RH e TI, né? Então, cria ali um fluxo legal de trabalho, né? E isso traz confiança, porque eu não sei se você já sentiu isso assim, feito de qualquer jeito aqui, vou fazer. E isso vamos dizer assim, contamina, né? Então, quando tá tudo organizadinho e alguma coisa saiu fora do eixo, a pessoa levanta a mão e fala assim, peraí, né? Aqui nesse caso aqui, como que a gente faz? E aí é um momento que RH e TI sentam, vamos ver, vamos revisar, vamos melhorar esse processo. Então, a melhoria do processo parte
deles, né, interno, porque quando se vê a necessidade. Você falou da dupla TI e RH. Acho que no mundo da gestão, nesse universo da gestão de acessos, eu bato com o Rob, é a dupla dinâmica ali, né? É verdade. Tem o bate ali, tem que levar pancada, mas precisa do Rob para falar, olha, tá aqui, tem que dar uma direita, tem que ter uma dupla ali, né? Não tem jeito. Sabe que a gente fez uma vez um treinamento, né? E a gente fez algumas perguntas pro pessoal que estava participando, né? Aí eu falei assim, ó, quando um cara liga direto para TI correndo, pedindo para por algum motivo ele tá sem acesso, né? E ele liga correndo para TI e libera acesso. O que você faz, né? E tinha algumas opções ali, né? Reseta a senha do cara, ou altera a senha e fala pro cara qual que é a senha. O que você faz? E aí o pessoal, todo mundo deu, né? As opiniões ali, o que achava, né? E não era nenhuma das opções, porque TI, se tem algum erro com a senha, é porque tem algum motivo, né? Tem algum motivo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir para a pessoa procurar o gestor dele, né? Para saber o que vai acontecer. Então, assim, é muito difícil quando o TI tem que fazer as coisas tudo correndo para resolver o problema dos outros. Claro. Né? Então, o processo inibe aí esse tipo de correria, vamos dizer assim. Foi muito legal ouvir você. Acho que você trouxe bastante luz a esse tema de gestão de acessos. A gente pedi para a gente conversar sobre isso porque ninguém dá bola para isso aí. E saibam, é um dos maiores vetores de ataque cibernético são credenciais, são os acessos. Porque o cara não vai querer mais entrar no site e ficar quebrando o firewall, ele não quer. Eu vou tentar descobrir a senha de um usuário. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vai lá, sergio@nomedaempresa.com.br. O fraudador já sabe, ele já tem um pedaço da credencial. O fraudador já tem um pedaço da credencial, que muitas vezes é o login. O exemplo de Sérgio, o nome da empresa. E se eu tenho metade desse login, metade dessa informação, dessa credencial, qual a outra metade? A senha. Consegui a senha? Já foi. Eu tenho metade, fica mais fácil descobrir outra metade. Tem que dificultar, tem formas de dificultar como autentificação, duplo fator de autenticação. Então dá para melhorar isso aí. Mas o ponto é que a gente trouxe isso para você que é gestor, para você que é um executivo, né, empresário, principalmente das PMEs, que tem que se preocupar com isso. Isso ainda cai no seu colo você se preocupar, né, fica atento. Porque às vezes você consegue interromper ou não ter problemas de vazamento de informação porque você está dando atenção para a parte de gestão de acesso, tá? Não subestime isso aí não. E assim, parece pequeno, mas por isso que eu acabei de falar, impacta muito qualquer operação. Se o cara descobrir a senha do presidente, a senha do diretor, o cara acessa muita coisa que não deve, inclusive a sistemas muitas vezes, né? Manda um e-mail, faz lá, ele às vezes consegue acessar o e-mail, manda um e-mail para alguém, se passando o e-mail é verdadeiro, o cara responde para ele o que não deveria, mas está acreditando que é. Faz o que ele está pedindo. Exatamente, fala que é o gestor, né? A gente podia fazer um só da parte de phishing, né? Explicando, né? Os spam phishing, spoofing, tá? Uma série de coisas que você tem aí para mostrar como que o fraudador pode, através de uma quebra de credencial, ele nem faz nada na hora, ele faz depois. Ele fica mandando, ele fica lendo os e-mails, ele pinta e borda. Essa é a grande verdade, tá? E para a gente encerrar esse bate-papo, para a gente ir para o final desse bate-papo, que recado que você daria para esses empresários, para esses executivos que estão começando agora e, né, a se preocupar com essa parte que é a gestão de acesso que a gente conversou até aqui? Bem direto, né? Não subestime o impacto que a gestão de acesso, né? Que a falta de gestão de acesso pode causar. Não subestime.
Às vezes você está preocupado em crescer, preocupado em comprar computadores, comprar, né? Crescer e fazer no mercado, enfim, e deixa de lado o principal no controle de acesso. Coisas simples, conforme a gente falou aqui, né? Então, é a porta de entrada para a sua empresa, para os dados da sua empresa, né? Como você falou, conseguiu a chave ali, entrou, e aí ele vai pintar e bordar. E conforme o interesse dele, né? Porque muitas vezes ele procura o que ele está interessado, né? Na empresa que ele está interessado, o que ele está buscando, ele entra e consegue aquele objetivo. Então não precisa ser caro, não precisa ser complexo, não precisa, né, 1.500 coisas. Então é uma coisa simples e funcional no início. Bacana. Show de bola. Eu só tenho a agradecer o seu tempo, as tuas palavras, a tua dedicação em particular aos projetos da SkyShield e dos clientes. Muitos me falam o quanto você é preocupada, quanto é dedicada para que aconteça o melhor. Quando a gente é chamado, né, para ajudar nesse, não só nesse, nos outros, mas em particular nesse, e a gente sabe o quanto você bate na tecla do pessoal, fala, olha, fica atento, para não ser falta de aviso, né? Muitas vezes a gente precisa só avisar, despertar naquele gestor, naquele executivo, naquele líder, né, o olhar disso por conta do que você acabou de falar, do impacto. É pouco e o impacto é grande. Então, quando a gente fala em risco, é isso. Probabilidade é alta, impacto é alto, tem que dar uma atenção especial. Acho que esse é o ponto aqui. Então, na nossa tela está aparecendo aí o site e as redes sociais da SkyShield, tá? Vai até lá, conhece um pouquinho da nossa história, um pouquinho da gente. Quem sabe a gente trabalha junto e você está contando um pouquinho do seu projeto, daquilo que aconteceu com você aqui para outros empresários, tá bom? Se você curtiu o bate-papo, curte, manda para o teu amigo que é executivo, teu amigo que é empresário, que ainda acha que segurança é só para empresa grande. Não, segurança é para todos, tenho certeza disso.